Gente, estamos no nosso terceiro episódio do nosso Rab Club. E hoje, para falar sobre o tema dor na mulher, recebemos a nossa colega ortopedista, Carolina Rodrigues, para falar um pouco sobre essa super discussão sobre as peculiaridades do tratamento de dores na mulher. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse para a gente começar o nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Inclusive, é um tema do qual eu gosto bastante de falar sobre, né? Eu atendo muitas pacientes mulheres. Meu nome é Carolina Rodrigues, como a Valesca falou, sou ortopedista e traumatologista, sou especialista em cirurgia de quadril e pós-graduada em medicina do esporte. Então, eu vejo que isso está bastante frequente, tanto, né, na idade mais velha ali, nos pacientes adultos e nos pacientes mais idosos e também nos pacientes atletas, né? As pacientes atletas. Vai ser um bate-papo bem legal. Sim, e a gente tem muitas peculiaridades, né, quando a gente fala de tratamento de mulheres, né, com dores, porque a gente tem vários fatores envolvidos, né? Então a gente sabe que as oscilações hormonais, principalmente perto de ciclo menstrual, elas interferem ali na nossa performance, no nosso risco de lesão. Tem estudos que mostram até que essa oscilação hormonal, né, ao longo das nossas fases da vida influencia também em processos relacionados com sensibilização central, maior risco de dor neuropática, de dores nociplásticas. E eu acho que quando a gente vai falar de tratamento, de contexto, né, de dor nas mulheres, a gente não pode deixar de falar sobre os nossos inúmeros papéis, né, sociais também, né, porque a gente sabe que a gente tem ali a parte de gestação, a maternidade, que são momentos de vida que eles influenciam muito, tanto assim da parte hormonal quanto da parte de possíveis estressores, de rotina. E quando a gente vai avaliar dor, lesão, essa parte de rotina, ela influencia muito, né? Então, a gente sabe que tem ali a síndrome da deficiência energética em mulheres atletas, né? Que antes era até chamada tríade da mulher atleta. A gente sabe que nas dores lombares, por exemplo, a gente tem ali uma peculiaridade, porque a pelve feminina, ela é diferente, né, Carol? Conta um pouco pra gente. E foi interessante você citar sobre a tríade da mulher atleta, né? Porque é justamente mais comum, né, nas pacientes atletas mulheres. E essa tentativa de falar da deficiência do REDS, né, o termo REDS, para tentar incluir também o público masculino, que cada vez mais também estava deixando o diagnóstico mais difícil ali dentro da população masculina. Mas dentro do pacotinho dor, o público feminino ali geralmente é o campeão, né? O maior número de pacientes na epidemiologia são do sexo feminino e a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente fala da pelve, da parte lombar, do quadril, porque ela é totalmente diferente entre homens e mulheres, né? A parte anatômica, né? A parte estrutural é como se a gente visse ali um carro, né? Então toda a equipagem do carro é diferente. A gente vê que a suspensão do carro, né? A gente vê que a musculatura é diferente e também a forma que ele anda. Então a biomecânica envolvida nisso, da parte espinopélvica, né? A coluna se movimentando com o quadril, ela é diferente na mulher. E na gestação isso muda também. Então, mulheres, eu costumo perguntar na minha consulta se a paciente já teve gestação, quantas, se teve parto normal, parto cesárea, teve algum aborto, teve alguma internação, tem histórico de endometriose, histórico ginecológico, porque tá tudo nessa região, não tem como a gente usar um cabresto ali e só a caixinha ali da ortopedia. Não, tá tudo muito próximo ali. Então, quando a gente avalia a pubalgia, a dor pélvica, a gente tem que entrar num ramo muito grande de exclusões de possibilidades ginecológicas, intestinais, também entram junto no combo. Tem que perguntar de hábitos intestinais, hábitos urinários, ginecológicos. E a mulher que eu vejo na menopausa ainda, tanto na menopausa quanto em crises de endometriose, né, são dois picos, tem fatores ginecológicos muito importantes que não tem como
eu solucionar sozinha como ortopedista, o fisiatra solucionar sozinho a parte da dor, acho que é uma combinação multidisciplinar com o ginecologista, com o endócrino, com o gastro, aí vem muita gente junto. Com certeza. E falando um pouco sobre essa parte da gestação, né? Influencia muito o que essa mulher fez na gestação, no sentido de será que ela foi ativa ou não, se ela fez algum tipo de fisioterapia pélvica, porque mesmo se ela teve cesárea, a musculatura pélvica ela sofre alterações, né? Ela vai sofrendo ao longo da gestação, ela vai sofrendo uma pressão. E sem os cuidados, né, com a reabilitação pélvica, com a fisioterapia pélvica, a gente pode ter ali essa fraqueza de assoalho pélvico que vai influenciar, principalmente, por exemplo, em exercícios de impacto, né, depois da gestação. Então, a gente fica ali despreparada, às vezes a pessoa não tinha uma rotina de exercícios na gestação, ou teve alguma complicação que impediu essa mulher de ter uma rotina ativa, né? A gente sabe que cada gestação é única, então tem gestações de risco que às vezes a pessoa tem ali uma indicação ginecológica de fazer um repouso, de fazer um menor volume, né, de atividade física, que a gente acaba tendo esse fator de descondicionamento, não só cardiovascular, mas também de musculatura, né? E o assoalho pélvico, ele é toda a nossa base, ele influencia na dinâmica dos músculos do core, dos músculos que estão ajudando na estabilização da coluna e do quadril, né? Então, se a gente não tiver, né, essa atenção sobre assoalho pélvico nas nossas pacientes com dor, muito do tratamento pode ficar comprometido também, né, Carol? E é uma queixa bem comum das mulheres poligestacionais ou que tiveram um histórico gemelar ou um bebê muito grande, de perda de urina depois, e aí está muito relacionado com essa fraqueza do assoalho pélvico, né? E eu falo, gosto de desenhar bastante a pelve como se fosse literalmente tudo ligado, é como se fosse várias cordinhas ligadas, e não adianta a gente não imaginar que a cordinha que faz o músculo relaxar da bexiga para a gente fazer xixi não tenha relação com o músculo que está segurando o útero no lugar, ou que está segurando ali o intestino, ou que está segurando a pelve quando a gente faz o movimento de sentar e levantar da cadeira. Então, isso é uma coisa muito que a gente precisa mesmo. É meio nublado, a gente vai ter que tirar algumas nuvens da frente e ir descobrindo. É um trabalho gostoso para a gente, como detetives ali, para saber da onde que está vindo essa dor, se é daquilo mesmo, se não é. E o que eu acho interessante da pelve é que a gente tem uma, uma- um monte de nervos ali que a gente consegue delimitar, né? Então, esse nervo pega essa região. Então, se eu tenho dor nessa região, provavelmente esse nervo está cometido. Será que é só isso? Uhum. Aí eu consigo lá e desligar esse nervo, né? Às vezes fazer algum tipo de bloqueio de teste diagnóstico, ou alguma medicação para modular a parte nervosa, ou até a fisioterapia voltada para essa região. Ah, melhorou muito, então a gente já sabe que é ali o problema. Ah, melhorou mais ou menos, a gente sabe que tem mais coisa ali envolvida. Então, a gente saber anatomicamente e os músculos que estão ali naquela região, a neuropelvis em si, né? A gente entender isso é muito importante, não só para a gente médico, porque eu acho que falta um pouco desse ensino é, da anatomia feminina dentro da ortopedia, tá? Eu culpo a minha área por isso, porque eu acho que é muito pobre de conteúdo, os livros, né, tem só ali o funículo espermático, não tem um ligamento redondo, é o É, típico do livro de ortopedia. E, mas também para a gente educar nossas pacientes, quando a paciente sabe o que ela entende a dúvida que a gente tem, o caminho que a gente está seguindo, é muito mais fácil dela aceitar o tratamento, de fazer o tratamento e de perceber quando ela está piorando, quando ela está melhorando, porque o parâmetro, a dor, é dela. Não tem como a gente uhum. saber a dor que ela sente ou o incômodo que ela sente. É muito individual e ela precisa passar isso para a gente, né? Então, Mas, ela tendo essa educação, a gente consegue caminhar juntas, né? Nesse e que eu estava falando, né? Justamente dentro da medicina e da ortopedia, eu sinto uma falha muito grande
ter conhecimento sobre anatomia feminina, né? Eu falo que até dentro da ortopedia mesmo, a gente se limita muito dentro da anatomia só masculina e esquece muito da feminina, da parte ginecológica. E os livros, né, aparece o folículo espermático e não aparece o ligamento redondo, na maioria, assim, grande maioria mesmo. Então, tanto nós como agentes de saúde, a gente tem que se preocupar em estar atualizado, em estar conhecendo essa região, como também saber passar isso para os nossos pacientes, porque eles vão dedicar, né, tempo, vão ter que entender o que está acontecendo com eles, para justamente eles saberem o caminho que está sendo trilhado, a gente explicar as possibilidades diagnósticas, as possibilidades de tratamento e também para eles entenderem melhor a dor deles, né? Porque eu falo delas, no caso, mas cada paciente sente de uma forma diferente. Eu não tenho como saber como ele está sentindo, ele que passa para mim, ela que passa para mim essa informação. Então, ela tendo conhecimento sobre o que pode estar acontecendo, o que está melhorando, o que está piorando, também é uma forma da gente ter mais conhecimento, mais instrumentos ali na nossa anamnese, na nossa consulta. Então, acho que, de forma geral, isso enriquece muito o atendimento de forma geral, né? E não só a ortopedia, um pouco falha nessa parte de educação, né, no manejo, né, de dores na mulher, mas também a fisiatria, ela não aborda muito especificamente essa parte, né? Então, meu TCC da residência de fisiatria, ele foi sobre reabilitação multidisciplinar em gestantes. Então, me incomodava muito essa questão da gestante, ter muita dor lombar, ter muita dor pélvica, aquelas dores, né, de cintura pélvica mesmo, elas têm uma maior incidência de síndrome do túnel do carpo, e quando a gente fala de gestante, a gente tem uma limitação, tem também agravamento de migrânia, então muitas gestantes, elas experimentam crises incapacitantes de migrânia durante a gestação por conta dessa oscilação hormonal, e falando um pouco da minha experiência, né, junto com a experiência de TCC, é uma dor muito subestimada, né? Então, as pessoas acham que grávida tem que. Sente dor mesmo por causa do peso da barriga, tá normal ali ficar é, sofrendo ali com essas condições, porque faz parte da gestação e a gente tem poucas opções medicamentosas. E quando a gente fala de opções medicamentosas, piorou. Né? Porque todo mundo tem medo de mexer na grávida. Então, acaba que elas são Só muito. paracetamol. Exatamente, paracetamol e ponto, acabou. Então acaba que elas são subtratadas, né? São tratadas de uma forma não muito eficiente, sofrem muito durante a gestação por conta dessa falta de estudo, de dedicação, né? De manejo de dores na mulher, de manejo de dores na gestante, então, até para a gente indicar um procedimento na gestante, a gente tem ali mais cautela. Eu ouvi uma vez de uma dentista que eu nunca mais fui por conta dessa frase, que ela virou, ela estava lá fazendo um tratamento em mim, eu não estava grávida, ela virou e falou assim para mim: ai, uma paciente grávida me ligou hoje falando que estava com dor no dente, mas eu não vou fazer o canal dela, porque ela está grávida. Pensando, falei assim, gente, se ela tem indicação de canal, tá com uma dor de dente, que é uma dor lascada, e a gente sabe que, assim, dor na gestação aumenta os estressores, aumenta o risco Uhum. de trabalho de parto prematuro, então, assim, cara, o que você tá fazendo, sabe? Você tá deixando de tratar a mulher porque ela tá grávida? Então, assim, e isso vindo de uma mulher, de uma profissional da saúde mulher. Então, eu acho que essa situação a gente tem que ter sempre muita atenção e a gente tem que sempre se dedicar a estudar, né? Então, quando eu fui fazer o meu TCC de reabilitação multidisciplinar para dores, né, em gestante, dores principalmente musculoesqueléticas, eu achei uma escassez muito grande assim de literatura pensando nas estratégias integradas de reabilitação, né? Porque a gente que é fisiatra, a gente já pensa, a gestante está com uma dor lombar, não vou só fazer um agulhamento seco e uma medicação, vou pedir uma fisioterapia de assoalho pélvico, vou ali ver o que dá já para fazer na fisioterapia, entendeu? No treino, né? Se a gente consegue mudar alguma coisa de treino, deixar ela um pouquinho mais ativa ou não, qual o risco gestacional dela ou não, para a gente tentar fazer com que essas pacientes elas tenham um conforto maior nesse período da vida, que é um período delicado, né? E
Pensando ali na pós-menopausa, a gente entra ali em outro turbilhão de emoções, turbilhão de Sim. hormônios, e aí desce um monte de hormônio, nosso humor já fica ali todo desregulado, a gente começa a ter uma alteração na nossa distribuição de gordura, a gente come do mesmo jeito, malha do mesmo jeito, e o shape não vem. Então, assim, as coisas elas ficam mais dificultadas pra gente. E a gente precisa, né, de profissionais que olhem pra gente nessas diversas fases da vida com este olhar. Então, assim, não é uma pessoa que tem dor lombar ou que tem dor no quadril, é uma mulher que está em determinada fase da vida dela e tem essa dor. Então, o que, que a gente consegue fazer, né, em cada contexto? Então, isso é muito importante. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho sobre a Reds. Ah, sim. E interessante que você comentou da migrânia, porque eu particularmente sabia, mas não tinha tanto detalhes assim sobre a piora dela, principalmente dentro da gestação. Então, um ponto, né, que eu queria colocar aqui, muito interessante. Sobre a Reds, a gente sabe que hoje em dia a gente tem muita questão de performance, né? Então, quem treina para algum intuito, para performance de alguma forma, seja ela de números, né, de pace, de, enfim, como também estético, você é um atleta. E as pessoas geralmente vão treinar, e os amadores mais ainda, e está numa crescente isso, eles querem performar. Performar como se eles fossem atletas competitivos, realmente profissionais. Só que não. São atletas que, além de ter o atleta, ainda tem a versão atleta, tem a versão médica, tem a versão advogado, tem a versão mãe, tem a versão avó, tem várias versões que que ela também, né? Eu vou aqui falar ela, porque a gente está falando de mulher, mas pode ser ele também. Estão querendo englobar junto, né? Uma persona ali, junto de todas as outras personas. Então, com os wearables, né, que seriam os relógios, o celular, a gente ainda tem mais números ainda para bater. Então, fica tudo com uma meta, 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 meta. E eu acho que esse pensamento cultural hoje em dia deixa o Reds muito mais evidente, porque hoje a gente precisa performar em casa, performar no esporte, performar no trabalho. E isso gera um desgaste. O Reds nada mais é do que eu não tô consumindo tanto quanto eu tô gastando. Isso não só energeticamente, mas mentalmente, porque não dorme direito, não descansa, não se alimenta adequadamente, porque a dieta nem sempre consegue um nutricionista para bater todos os nutrientes necessários. E se consegue abater os nutrientes, se sente culpada de estar comendo mais do que o normal, porque geralmente tem que ter muita comida para suportar tudo isso, e muito estresse dificulta o sono e vai virando aquela bola de neve, né? E somado a isso, ainda tem que os corpos magros são muito mais bem vistos do que os corpos gordos, então ainda tem essa nossa tendência a querer ficar magra e é de querer sempre emagrecer, quero sempre estar mais magra. E isso aumenta muito mais a frequência que eu vejo as pacientes chegando com uma inflamação que não era para estar inflamado tão facilmente, ou com uma fratura por estresse. E aí a gente pode entrar até num outro tema que, assim, a gente poderia falar horas, que seria a osteopenia, a osteoporose, entra umas coisas muito mais densas, muito mais profundas ali, sarcopenia, enfim, vários diagnósticos que estão somados. E quando a gente fala de dor, eu acho que a Valesca vai falar muito melhor sobre isso, né? Você vai falar muito melhor sobre isso. Não adianta a gente só dar um remédio e apagar ali, jogar uma água no incêndio. A gente precisa saber da onde que está o incêndio, aonde que começou esse fogo, para ele não voltar de novo, né? E eu falo, né, uma mera ortopedista não vai dar conta de tudo isso. Eu preciso abraçar a paciente. Eu brinco, né? Não abraço só pelas costas. Tá com dor lombar? Eu não vou te abraçar só pelas costas. Eu tenho que abraçar sua boca pelo nutricionista, tenho que abraçar sua dor, seu sono, tenho que abraçar a paciente como um todo. E ela tem que sentir acolhida,
Então, também tem essa parte de o outro profissional não chegar para ela e com um tom de julgamento ou com um tom de, ai, mas gestante tem dor mesmo, ou quem treina tudo isso vai ter dor mesmo. Uhum. Não, vamos tentar acolher e entender essa dor dessa paciente, se é normal, se não é, por que que tá acima do normal, por que que tá de uma dor normal, ela tá sentindo mais, porque tem isso também, né? E eu acho que a REDS a gente vê em todas as fases da vida. Hoje eu já atendi pacientes com REDS, já atendi mulheres adultas, jovens, já atendi mulheres na menopausa e idosinhas, né, que querem ter a performance dela ali também, até na caminhada tem, tem essa coisa. Então, eu acho que a gente se cobra muito e isso, nosso corpo nem sempre dá conta de Sim. tudo junto. Eu acho que a gente que é mulher, às vezes a gente se sente pressionada e às vezes a gente acha bonito falar que a gente, multitarefas. Dou conta de fazer tudo. Dou conta de ser mãe, dou conta de ser esposa, cozinho, faço um monte de curso, trabalho pra caramba, faço a minha academia. Só que, gente, a gente não tem energia, né, suficiente. Então é muito comum a gente vê mulheres que chegam ali esgotadas, num esgotamento mental, porque elas estão querendo dar conta de tudo, e muitas dessas tarefas elas poderiam ser delegadas, né, para o parceiro, para uma rede de apoio, até mesmo para o funcionário mesmo, né? Então, a gente, para poder fazer essa gestão ali do estresse, porque a gente sabe que mulheres também têm maiores índices de estresse, ansiedade, depressão, então junta ali esse maior risco, né, de alterações psiquiátricas, tudo naquele contexto ali de dor, né? Então, isso precisa ser abordado. E quando a gente fala em pressão, né, por corpos maravilhosos e magros e tudo mais, eu vejo muito isso em pacientes com dor lombar, pacientes fibromialgicas que estão acima do peso. Às vezes elas vão, com todo respeito aos colegas ortopedistas, mas às Não, vezes mas é para elas falar vão no mesmo, homem porque é, ortopedista. E aí, é. o ortopedista ele vira e fala assim: mas você tá com dor lombar porque você tá acima do peso. Como se emagrecer fosse resolver todo o problema. E a gente sabe que, lógico, né, que estar um pouco mais acima do peso aumenta a inflamação sistêmica, aumenta a sobrecarga articular, mas não é só isso, né? Então, essa questão do acolhimento, do trabalho multidisciplinar é muito importante para a gente organizar todo esse contexto de dor da mulher para a gente conseguir fornecer esse acolhimento, né? Fornecer ali as estratégias que ela consiga aplicar na rotina dela de acordo com o momento que ela tá. Porque não adianta a gente falar assim, precisa emagrecer, vai lá, a mulher tá compulsiva porque ela tá assumindo 1 milhão de tarefas, ela não tem tempo de cozinhar, ela come qualquer coisa ali no meio do caminho e aí desconta as emoções na comida e tá ali precisando de uma ajuda. Então, a gente, como profissional da saúde, a gente tem que ser esse bote salva-vidas, né, na vida das nossas pacientes, mesmo que aquilo não seja especificamente da nossa especialidade, a gente pode ser um ponto de apoio, né, para os nossos pacientes e ajudar a articular esse trabalho em equipe. Então, assim, mesmo que a gente não vá prescrever ali o exercício terapêutico, porque isso é a função do fisioterapeuta, do profissional de educação física, a gente pode ajudar a guiar, a gente pode ir motivando essa paciente ao longo desse processo para que ela consiga aos poucos atingir ali o resultado que ela quer, de acordo com o que ela consegue fazer em cada fase, né? Então, essa parte do contexto psicossocial, né, da mulher é super importante também a gente levar em consideração. E é isso, né? Não é só a anatomia, a dinâmica social, a mulher ela é mais cobrada, né, do que os homens, socialmente falando, né? E um ponto importante que você falou, Valesca, é sobre essa parte assim de chegar no ortopedista, e eu já ouvi de muitas pacientes, inclusive minha mãe, ela falou assim: vou chegar no ortopedista para quê? Ele vai olhar para mim e falar que eu tenho que emagrecer. Minha mãe com artrite reumatoide, fibromialgia e com dor. E aí? Será que é só emagrecer mesmo? É fácil assim? E aí eu ouço esses dois cenários: ou precisa emagrecer ou precisa ganhar mais músculo. Nunca tá suficiente. Porque se você emagreceu muito, você também perdeu músculo. Então agora tem que ganhar músculo. Mas para ganhar músculo, acaba ganhando peso. Aí depois tem que perder peso.
E aonde é a linha de chegada? Não tem linha de chegada, porque é um imaginário que ele não chega. É sempre, sempre. E se você chega no ponto que você queria, vem logo a próxima fase. E isso a gente usa para várias coisas na nossa vida, né? É que um desabafo, mas é sempre assim, a gente não comemora as nossas coisas, a gente Exato. sempre pensa qual é o próximo passo. E essa coisa de se cobrar, eu acho que também vem junto com a dúvida. Será que eu estou sentindo essa dor mesmo? Será que é Uhum. tudo isso que eu estou sentindo? Então, as pacientes muitas vezes falam: Nossa, você é a primeira que acreditou em mim. Eu falei: Se não faz sentido você sentar na minha frente, descrever sua dor e eu não acreditar, Uhum. porque não tem como eu ter uma bola de cristal ou um exame que eu entre na sua cabeça e veja se você está sentindo mesmo a dor. E aí, por isso que muitos anos a fibromialgia, e já entrando na fibromialgia, mas por isso que muitos anos a fibromialgia ficava com uma entidade que não existe, né? Um fantasma ali, Sim. que, eu não sei o que tem, então tem fibromialgia. E não, é patologicamente, fisiologicamente descrita cientificamente. Então, assim, até que ponto tá isso dentro do conhecimento médico, até que ponto a paciente se duvida muito. É muito complexo. Lidar com dor é muito complexo para a gente e para o paciente, né? Né? E aí, considerar todo esse contexto de dor da mulher é fundamental para a gente conseguir atingir. E uma coisa sobre linha de chegada, que eu gosto de fazer com os meus pacientes, é a gente estabelecendo ali alguns pontos de checagem, de forma que ela consiga perceber, por exemplo, olha, agora você conseguiu parar de ir no pronto-socorro toda semana para receber medicação. Então, por mais que você não tenha zerado a sua dor, a estratégia até aqui trouxe esse resultado. Então, assim, você começou a fazer, a ter esses ganhos funcionais, né? Porque às vezes a pessoa tem uma dor em determinado movimento que ela faz da rotina, em determinada atividade, e ela simplesmente para de fazer essa Uhum. atividade. E eu já ouvi de assistentes da residência falando assim: você tem dor para correr? É só não correr. Poxa, e se a pessoa gosta de correr? Isso é aquela terapia dela. Você vai deixar a pessoa sem correr? E assim, é Essa tem, 880. tem dor para fazer para levantar o braço assim. Então não levanta. Tem aqui até um meme, né? Que falando assim, então só não levantar. Não pode agachar. Como você vai fazer cocô, né? Nem sei se pode. Qualquer coisa corta, tô brincando. Mas assim, você não consegue ir no banheiro porque o médico falou não pode agachar. Aí eu vou Então, fazer cocô de ponta cabeça agora. essa restrição de agachamento é o que a gente mais vê, né? Em dor lombar, por exemplo, dor no joelho, tipo, não pode agachar. Então tá bom, então a gente vai viver em pé, né? Porque é funcional, né? Várias atividades da nossa rotina precisam de vários tipos de movimento, que na academia a gente só treina esses movimentos, mas assim, são movimentos que a gente precisa ter ali, né, na nossa rotina. Então, esses checkpoints, assim, com alguns ganhos funcionais. Então, por exemplo, não saía de casa para ir na padaria, agora eu consigo ir na padaria. Poxa, você não teve uma dor zero, você ainda tem dor, mas você está conseguindo evoluir. Então, essa evolução funcional, a gente que é fisiatra, a gente tenta trazer muito, né, para esses pacientes, para eles irem ali tendo essa noção, porque a dor crônica, na maioria das vezes, a gente não vai fazer uma intervenção e aí zerou a dor, vai viver feliz e contente. Não é assim, né? Seria bom se fosse, mas não é. E às vezes a gente precisa de procedimentos bem complexos. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Que pena, a doutora Carol Uhum. será convidada Sim, mais vezes. sim, com certeza. Não, Carol, temos muito para conversar. Gente, ó, já fiquem sabendo que aqui, se deixar ligada a câmera, a gente vai horas aqui. Vai chegando o tema, vai chegando conversa. com certeza. Então, eu gostaria que você deixasse ali para o pessoal seus dados de contato. A gente vai deixar na descrição dos vídeos, tanto do YouTube quanto do Spotify, suas redes sociais, mas conta um pouco para a gente onde você está atendendo atualmente e como a gente faz para te encontrar. Sim, eu sou de São Paulo, mas eu atendo em telemedicina, então quem quiser entrar em contato, minha secretária atualmente está em recesso, tá? Porque esse vídeo foi gravado em dezembro, mas em janeiro ela já está de volta. Então vocês conseguem o contato pelo meu Instagram, que é @carol.ortopedista, e eu atendo em São Paulo na região do Ipiranga. Mas qualquer coisa, mas se for difícil de me acessar,
a gente consegue conversar para vocês me acessarem. Mas os dados estão todos no meu Instagram, que eu acho que fica mais simples e mais fácil de se comunicar. Perfeito, gente. Eu sou a Valesca Beatriz, sou médica fisiatra, atendo em São José e Guaratinguetá, também online. Fazemos acompanhamento em conjunto online, né, Carol? Sim, Então, se sim. fizer acompanhamento em conjunto, a gente consegue aí montar uma estrutura. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mandar para a gente as dúvidas, a gente está aí à disposição. Muito obrigada. E eu gostei muito, muito, muito. É um prazer estar aqui. Valesca, espero que tenha outras vezes, porque eu já estou querendo falar mais. E agradecer a vocês que ouviram a gente até agora. Um beijo.